Muito bom. Marcos Pedro hoje com a gente aqui no Conexão. Marquinhos está fazendo sucesso aqui no nosso Twitter, viu? Bruno Daniel, grande estilo em violão aí com o Marcos Pedro. Deus abençoe seu ministério. O Lucas também curtindo aqui sua música. Participe, interage com a gente. Interaja com a gente aí nas redes sociais, no nosso Twitter, @PGConexão. Tem o nosso Facebook também, está aparecendo na sua tela, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Michelson, o Bruno Paiva, no bloco anterior, né, falou sobre alguns amigos ateus, né? Mas nem todo ateu, nem todo evolucionista, ao contrário, nem todo evolucionista é ateu, não é isso? É bom deixar isso claro realmente, porque, veja, eu mesmo, né, como eu disse no primeiro bloco, eu era cristão e evolucionista. Uhum. Então existem os evolucionistas teístas e os evolucionistas ateus, né? Embora seja impossível haver criacionistas ateus, né? Uhum. Porque o criacionismo já pressupõe um criador, né? Agora existe, aí já é pano para manga para um outro programa, quem sabe, mas a pessoal da teoria do design inteligente, que creem que essa inteligência superior que teria criado a vida possa ser, quem sabe, uma raça alienígena de inteligência superior e tal, né? Então há ateus que defendem a TDI, ou a teoria do design inteligente. Mas criacionista não, isso já pressupõe a ideia de um criador e o criador bíblico, no caso dos criacionistas bíblicos. Eu trouxe aqui outros livros também, Luciana, queria mostrar para o nosso telespectador. Por exemplo, esse aqui eu li recentemente, que é o Minha Breve História, que é o livro do Stephen Hawking, um livro recente dele, uma breve biografia dele. Eu lia muito esse autor quando eu era adolescente, li Uma Breve História da Terra, do Tempo, né? Uma Breve História do Tempo, da Terra, do Dr. Naor. Eu li dele O Universo de uma Casca de Nós, né? Livros muito interessantes, ele que é físico, ocupa hoje uma cadeira que foi de Newton mesmo, lá na universidade, né, de Cambridge. Enfim, o que eu achei interessante nesse livro aqui, e revelador, é o que ele fala sobre a Bíblia. Hawking, eu não sabia disso, diz que na infância ele foi forçado por um tutor a ler a Bíblia todos os dias, ele era criança, né, na versão King James, para fazer trabalhos e fazer resumos. Isso criou nele uma aversão à Bíblia. Né? Então, assim, geralmente na infância estão algumas respostas para manifestação de aversão ou de contrariedade na vida adulta, né? Um outro livro interessante que eu indico para o nosso telespectador é este aqui, de um psiquiatra cristão chamado Armand Nicole Jr., que é Deus em Questão, C.S. Lewis e Freud. O autor aqui contrapõe esses dois grandes pensadores, Lewis e Freud, e mostra que o ateísmo deles vem também da infância. Ambos tiveram problemas com os pais, com seus respectivos pais. Só que acontece o seguinte, né? O Lewis, na juventude, ele se converte. Ele tem uma experiência, ele combate na guerra e tal, e tem uma experiência com Deus. E com a conversão, ele perdoa o pai. Freud, quando se saiba, nunca perdoou o pai. Os traumas que ele carregou na vida dele e tudo mais. Então a gente vê que, na verdade, nas cartas de Freud é que estão as revelações interessantes que não estão nos livros. Ele é tipo assim, Deus não existe, mas eu odeio Deus. Sabe essa história? Deus não existe, mas eu tenho uma coisa com ele. E Freud sempre se refere a Deus nessas cartas. Né? Você vê que é uma situação mal resolvida. Quem sou eu aqui para psicanalizar o próprio Freud? Né? Mas o autor acabou fazendo isso. Então você vê que essas questões, muitas vezes, elas são de origem mais emocional, mais nesse campo do que necessariamente racionais. Né? As pessoas usam argumentos racionais, talvez, para justificar a sua descrença, que vem de uma outra questão, talvez, não resolvida. É o caso, talvez, aí de Stephen Hawking e tantos outros. Né? Mas, voltando à questão, realmente, é possível ser evolucionista e não ser ateu? Sim. Mas, geralmente, os ateus, eles migram, né, para a questão da evolução, porque é a única resposta para a origem da vida. Ela proveio do nada, o que, para quem é criacionista, passa a ser um absurdo, porque nada não cria nada, né? E do nada, nada provém, enfim, né? Mas eles não podem ser criacionistas. Então, eles partem da ideia a priori de que tudo pode provir do nada. Isso é o naturalismo filosófico. Agora, Michelson, em outubro tivemos as eleições, né? E um assunto que veio muito à tona foi o criacionismo, né? A discussão do criacionismo nas escolas. O que você pensa sobre isso? Recentemente, inclusive, um deputado, ele propôs que as escolas públicas ensinassem também criacionismo. A Sociedade Criacionista Brasileira, e eu sou filiado a ela, eu penso de igual maneira, somos contra isso. Alguns podem estranhar, mas peraí, vocês são criacionistas e não querem que o criacionismo seja ensinado em aulas de ciências? Por dois motivos. Primeiro, criacionismo, e aqui nós temos que ser honestos, né? Seria muito legal que se ensinasse, né? Mas temos que ser honestos. Criacionismo também é uma teoria religiosa. Afinal de contas, já falamos bastante sobre isso aqui, ele parte do pressuposto
de que Deus é o Criador e de que a Bíblia, no caso dos criacionistas bíblicos, é um livro confiável. Agora, Deus é o Criador. Qual é a equação matemática ou fórmula química, física que demonstra isso? Não existe. Então, é uma visão religiosa. A Hebreus 11 diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. É fé. Se é fé, não cabe num país laico que se ensine isso numa aula de ciências, né? Outro motivo interessante pelo qual nós não concordamos, por causa do qual não concordamos com o ensino do criacionismo em escolas públicas, não nas confessionais, elas têm liberdade, a lei prevê isso que se ensine, né? Mas nas escolas públicas não. Por quê? Eu creio que é muito difícil encontrar professores capacitados, eu falo isso com todo respeito, né? Lógico, aos colegas, já fui professor também, mas assim, devidamente formados para ensinar o criacionismo como deveria ser ensinado. Aí vai acabar sendo uma espécie de fogueira, né, na sala de aula. Vão queimar os livros criacionistas, vão detonar, como já fazem na mídia, como já fazem em outros fóruns aí, né? Então, por essa ausência de profissionais que pudessem ensinar o criacionismo devidamente nas salas de aulas de escolas públicas, e porque, numa nação laica, ensinar criacionismo seria também ferir a própria lei, né? Nós não concordamos com isso. Realmente não achamos que seria uma boa coisa. Certo. Agora, o que nós pensamos como criacionistas? Que o ideal seria ensinar um evolucionismo crítico, então. As escolas adventistas fazem isso de certa forma, né? Porque elas apresentam o evolucionismo e o criacionismo. E procuram questionar os dois modelos. Claro que mais o evolucionista porque advogamos o criacionismo, né? Mas para os alunos serem aprovados no vestibular, tem que conhecer o evolucionismo. Mas que se ensine, então, seus pontos positivos, sem colocar debaixo do tapete, como se faz, as suas insuficiências, suas contradições. Mas, claro, uma discussão espontânea dos alunos, e essa discussão ela é saudável, claro, na escola e no meio acadêmico também, né? E para falar sobre esse assunto, estamos conectados agora com o Moisés. Boa noite, Moisés, tudo bem com você? Boa noite, Luciana, tudo bem? É um prazer estar participando do Conexão Jovem. Boa noite a você, ao Michelson e ao Marquinhos. Boa noite. Agora, Moisés, como que era essa realidade para você? Você acabou de concluir o seu doutorado agora, né, na Unicamp. Como que foi essa experiência para você? Você sentia que tinha liberdade para expressar a sua crença? Então, eu passei por um evento no ano passado, que foi justamente o cancelamento de um evento sobre as origens em uma grande universidade. Essa universidade, ela organizou o evento, mas quando os professores dessa universidade souberam desse evento, eles fizeram uma pressão para que esse evento fosse cancelado, até que ele realmente foi cancelado. E a minha pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o Michelson, que é justamente, eu gostaria de saber o porquê que existe essa barreira no meio acadêmico. Por que não se fala do criacionismo dentro da universidade, sendo que a universidade é justamente para isso, né? É um universo de ideias, é um universo de opiniões. Então, por que, como você falou no bloco anterior, seria somente o preconceito que existe ou existe também outros fatores que fazem com que isso aconteça? Moisés, é bom até mencionar esse caso, porque a gente pode esclarecer o que houve nos bastidores. Eu seria um dos palestrantes, inclusive, naquela ocasião. E todos os palestrantes, entre nós combinamos que não falaríamos nem em criacionismo e muito menos em religião e Bíblia. O assunto era origens, né? Origem do ponto de vista químico. Um palestrante doutor em química, inclusive, lá da própria universidade, ia falar sobre quais são os cenários, né, que possibilitariam, eventualmente, uma evolução química da vida. Era o tema dele. O meu seria, como eu sou jornalista, né, como que a mídia vem cobrindo esse tema das origens ao longo desses anos. Não ia falar nada de nenhuma apologia, né, nem muito menos proselitismo, como foi acusado, né, como alguns acabaram nos acusando que iríamos fazer proselitismo na universidade. Então, o que acontece é o que eu já discutia com respeito aí a setores da mídia, né? Há uma confusão, achando que o que nós iríamos falar era de religião, como se quiséssemos converter o campus, né, que é um campus laico, secular, sendo que esse não era o propósito. Como disse muito bem o Moisés, a universidade é um ambiente que deveria possibilitar uma discussão universal de ideias, não é? Eu me lembro quando eu fiz também a minha faculdade, numa federal, que ali havia muitas vezes palestras de medicina alternativa, de crenças orientais, de coisas que nem sempre, na verdade nem são, né, realmente assim tão científicas, né? A astrologia
Eu vi cartazes no campus, muitas vezes, né, de temas como esse. A zoologia realmente não tem nada de científico, né? Eu sei que é polêmico isso, mas não é como a astronomia. E, no entanto, o criacionismo, que conta com argumentos bastante sólidos no que diz respeito à ciência, acaba sendo impedido por esse preconceito, por se achar que é uma religião, uma coisa assim de outro mundo, né? Eu lamentei, como muitos outros lamentaram, né, que o cancelamento tivesse acontecido, justamente por pressão de professores ateus, que interpretaram mal nossas intenções e acabaram conseguindo que o evento fosse não ocorresse. Okay. Moisés, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada, viu, Moisés? Sim, obrigado. Tchau, tchau. Agora, Michelson, o nosso tempo já está acabando. A gente pode discutir, defender o criacionismo, mas o convencimento ele só pode vir mesmo pela fé, né? E você tem uma experiência sobre isso, né? Sim. A gente pode argumentar aqui, Luciana, a noite toda, né? Levantar aqui argumentos e evidências, né, a favor do criacionismo, mas eu entendo que dificilmente alguém vai mudar sua visão de mundo, sua cosmovisão, pura e simplesmente pelos argumentos, né? É preciso realmente que a pessoa tenha uma experiência com o Criador. Isso é uma experiência real, pessoal, né? Não só de livros, não só de estudo, né? Deus é uma pessoa, eu creio nisso. Eu me relaciono com Ele, eu falo com Ele todos os dias, eu tenho uma experiência pessoal, mas isso é muito subjetivo, eu entendo isso. Então, o que eu posso deixar para o nosso telespectador é apenas um convite, ou quem sabe até um desafio, né? Você que está aí, quem sabe, em casa, no seu quarto, eventualmente você talvez seja até um cético, e cético é legal porque o cético sincero é aquele que questiona para encontrar respostas. O incrédulo já é diferente, é mais complicado, porque ele já encontrou, talvez, as respostas na descrença. E ele se posiciona ali como quase um fundamentalista ao contrário, né? Mas, enfim, um cético, quem sabe você seja até ateu, né? Que bom que você está assistindo esse programa. Eu faço um desafio para você, ninguém está te olhando agora. Você talvez esteja aí atrás de um monitor de computador ou até no seu quarto vendo TV, enfim. Quem sabe você dê uma chance para Deus. Você vai achar talvez estranho no começo, né? Eu também passei por momentos assim, né? Como assim? Eu vou conversar com alguém que eu não vejo? Mas tenta fazer isso, né? Deus na Bíblia faz um convite, ele fala sempre, vinde a mim, venha. Isaías diz, venha, vamos conversar. Paulo diz, analise tudo, retém aquilo que for bom, né? Deus, ele é razoável. Deus, ele aprecia o diálogo e o questionamento sincero. Mesmo que você vá com perguntas, com questões importantes, Deus vai olhar com carinho as suas questões. Jesus diz, todo aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora, né? Eu entendo que se você for sincero de coração e tiver a mente aberta, ele vai ter surpresas para você, como teve para mim. E hoje eu posso dizer, eu sou muito mais feliz agora sabendo de onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui. Michelson, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter vindo. Manda um abraço para o pessoal da Casa Publicadora Brasileira. Ok, meus colegas, meus amigos lá de trabalho, né? Realmente é um grande privilégio trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, né? E agradeço também o apoio que a gente tem tido, né? Tanto no trabalho quanto nessas participações aqui na Novo Tempo. Volte mais vezes aqui, viu? Obrigado. No Conexão, será sempre bem-vindo. Quero agradecer também ao Marquinhos, nosso companheiro aqui sempre no Conexão. E agora vamos de música. Uma boa noite para você que nos acompanhou. Até o próximo programa. Se você ainda não é o nosso seguidor no Twitter, não perde tempo, @PG Conexão, nosso Instagram também. E curte a nossa página no Facebook. Vamos lá, Marquinhos, de música?